Olá, estamos de volta com o Senado agora. O plenário do Senado iria votar nesta quarta-feira a proposta de aumento salarial do Judiciário. O projeto de lei da Câmara, número 28, reajusta entre 53% e 78% os vencimentos. Servidores do Judiciário em vários estados estão em greve e pedem a aprovação da matéria. Por falta de acordo, a votação foi adiada para o próximo dia 30. Essa proposta não tem nem respaldo no orçamento. E nós queremos chegar a uma negociação compatível, uma negociação que efetivamente atenda ao Judiciário, que está defasado salarialmente. Portanto, nós vamos propor 15 dias para ajustar com o Ministério do Planejamento uma proposta adequada com o STF, e aí, no prazo de 15 dias, nós vamos votar. Se tiver um texto novo, ótimo. Se não tiver, nós vamos votar o texto que está aí. O diplomata Enio Cordeiro será o novo embaixador do Brasil no México. A indicação da Presidência da República foi confirmada pelo plenário do Senado. Mais uma vez, a comissão mista que analisa a MP 671 não conseguiu se reunir por falta de quórum. A medida renegocia as dívidas dos clubes de futebol e estabelece obrigações em troca dos benefícios. Foi a segunda tentativa de ler, discutir e votar o relatório do deputado Otávio Leite para a MP do futebol. Mas, como aconteceu da primeira vez... O objetivo dessa nossa reunião de hoje, de ontem e de hoje, era exatamente discutir a proposta de relatório aqui do nosso deputado Otávio Leite. Mas, por conta do quórum, infelizmente... A medida provisória prevê o refinanciamento das dívidas dos clubes e estabelece algumas obrigações para as federações estaduais e também para a Confederação Brasileira de Futebol. O cartola que praticar gestão irregular ou temerária pode ser afastado e até ficar inelegível por 5 anos. Parlamentares acusaram a CBF de boicotar a MP 671. Nós que aqui estamos submetidos a um boicote organizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Tem nome e sobrenome quem está organizando esse boicote e os interesses que tem na organização desse boicote. No momento em que o futebol deixou as páginas de esportes para ocupar as manchetes policiais, uma CPI do Senado deve apurar possíveis irregularidades em contratos da Copa do Mundo de 2014. Os partidos ainda não indicaram os 7 membros titulares e os 5 suplentes da comissão de inquérito. O senador Romário defendeu a instalação da CPI na próxima semana. Esse é o grande momento, a gente modificar esse quadro aí horroroso que está no que se refere a essas sujeiras que a gente tem visto aí diariamente. E criticou a bancada da CBF no Congresso. Essa bancada da CBF que existe dentro aqui do Congresso, tanto na Câmara, que é muito maior inclusive do que a do Senado, ela é uma bancada que não faz bem ao futebol. Elas não estão defendendo, essa bancada não está defendendo a CBF. Ela está indo contra a modernização do futebol, contra a moralização do futebol. Enquanto houver isso, o futebol não vai para frente. O reajuste da tabela do imposto de renda foi aprovado na reunião da comissão mista que analisou a medida provisória 670. A correção vale para os meses de abril a dezembro deste ano, na declaração de 2016. A comissão mista aprovou o parecer do relator da medida provisória, corrigindo a tabela do imposto de renda de acordo com as faixas salariais, com reajustes de 6,5% até 4,5%. Antes da votação, por acordo entre os parlamentares, foi retirado um pedido de destaque para a única emenda contemplada, que prevê recursos para o pagamento do seguro-safra de 2014 para pequenos agricultores. Os parlamentares pediram um conjunto de informações que nós vamos elaborar e antes de que essa matéria seja votada no plenário da Câmara Federal, queremos entregar a cada liderança e a cada membro dessa comissão essa nota explicativa. Foi instalada nesta quarta-feira a comissão mista que vai analisar a medida provisória 675, que eleva de 15% para 20% a contribuição sobre o lucro líquido de bancos, seguradoras e empresas de cartões de crédito. O presidente será o deputado Domingos Sávio e a relatora a senadora Gleisi Hoffmann. O senador José Pimentel, indicado vice-presidente, afirmou que a MP pretende fazer com que as instituições financeiras deem sua contribuição para o ajuste fiscal do governo. Essa medida provisória 675
ela trata da elevação da contribuição sobre o lucro líquido dos bancos de 15% para 20%. Nesse momento de ajuste fiscal, toda a sociedade precisa participar desse processo. E um dos setores da economia que mais lucra no Brasil é o sistema financeiro. Exatamente por isso eles estão sendo chamados a dar a sua colaboração e a sua contribuição. Foi adiada para o próximo dia 16 a votação do relatório da medida provisória 672, que estende a atual política de reajuste do salário mínimo até 2019. Os membros da comissão pediram vista coletiva do texto, que teve aprovação defendida pelo senador João Alberto Souza, relator da MP. Considerando que o incremento no salário mínimo agregaram melhoria à sociedade, entendemos que não cabe aperfeiçoamento e propomos a manutenção do presente texto. Cabe enfatizar que a concessão de incremento do salário mínimo para todos os benefícios do regime geral da Previdência Social tem a consequência negativa de agravar o déficit público, em especial no seu escopo do sistema previdenciário, com prejuízo para a obtenção do imprescindível equilíbrio das contas públicas do país. O adulto que aliciar menor de idade para o crime pode ficar preso por mais tempo. É o que determina uma proposta aprovada na Comissão de Direitos Humanos e que segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Outro projeto aprovado na CDH e que também vai para a CCJ amplia a proteção a pessoas vulneráveis que são vítimas de crimes. O texto relatado pelo senador José Medeiros permite a proteção imediata de idosos, crianças, mulheres e pessoas com deficiência que tenham sido vítimas ou testemunhas de crimes. Pela matéria, o delegado de polícia vai poder tomar decisões protetivas que atualmente cabem a outras autoridades e, assim, demoram mais. Em tempos de debate sobre a redução da maioridade penal, outra proposta aprovada aumenta de 4 para 15 anos a pena máxima de adultos condenados por corrupção de menores. Hoje, o menor é o maior instrumento de uso dos marginais para cometer crime, porque o menor não pode ser preso, porque o menor só pega uma pena pequena de ficar numa casa de correção e não dá para poder permanecer com a pena leve de 1 ano a 5 anos para as pessoas que foi essa corrupção no menor para cometer crime. A comissão debateu bastante sobre a falta de segurança no Brasil. O senador Randolfo Rodrigues falou que recebeu uma denúncia sobre a atuação de milícias no país. Ele vai fazer uma audiência pública para discutir o assunto. O relato que eles me apresentaram sobre a atuação das milícias é algo, senhor presidente, meus colegas senadores, de impressionar. O que antes era apenas cenas do filme Tropa de Elite 2, pelo relato, e há de se confirmar essas informações, me parece que se transformou em uma rede de atuação em todo o país, não somente no Rio de Janeiro, uma rede de atuação que intimida as pessoas, que extorque e que mata. Os senadores aprovaram ainda um projeto que permite que o trabalhador use o dinheiro do FGTS para realizar obras ou reformas de acessibilidade em imóvel próprio. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Foi instalada nesta quarta-feira uma subcomissão para acompanhar e estudar o setor de mineração no país. O colegiado, composto por 3 senadores, é vinculado à Comissão de Infraestrutura. Foi eleito como presidente o senador Wilder Moraes, do DEM, e como vice o senador Sérgio Petecão, do PSD. Os parlamentares devem analisar no futuro o novo Código de Mineração, que substitui a lei atual em vigor desde 1967. A matéria está sob análise da Câmara e depois também será debatida pelo Senado. A Comissão de Meio Ambiente discutiu o pagamento de serviços ambientais em audiência pública. O benefício é um dos mecanismos previstos pelo novo Código Florestal Brasileiro para a preservação das florestas e matas ciliares.
Serviços ambientais são processos naturais dos ecossistemas necessários para a ocorrência de vida no planeta e de processos produtivos, como, por exemplo, a agricultura. O serviço ambiental é realizado pelo próprio ecossistema, mas o papel do ser humano é parte da tarefa. Hoje em dia, é possível atribuir um valor econômico às atividades de recuperação de áreas degradadas, matas ciliares ou rios poluídos, por exemplo, e remunerar os responsáveis por esse trabalho. É o pagamento por serviços ambientais, também chamado de PSA. O representante do Ministério do Meio Ambiente explicou que a agenda do governo federal é de preservação, mas também é de desenvolvimento. Sustentabilidade é uma questão de competitividade. Ou nós enfrentamos isso, ou seremos enquadrados na competição internacional que vai fazer muito mal ao país. O novo Marco Legal da Biodiversidade e o novo Código Florestal Brasileiro foram lembrados como exemplos de leis recentemente aprovadas pelo Congresso em sintonia com a agenda do governo federal. Nós precisamos encontrar forma dessa conta ser repartida adequadamente entre sociedade, empresas, Estado, de forma equilibrada. Esse é o desafio que o Congresso vai ter na análise, na construção de uma legislação para a PSA. Uma das perguntas encaminhadas pelos cidadãos à audiência pública questionou o recebimento de benefícios apenas pelo respeito às leis do país e à preservação do meio ambiente. Jorge Nogueira, professor de Economia da Universidade de Brasília, citou o pagamento do Bolsa Família sob a condição de que os filhos dos beneficiários estejam matriculados na escola como um caso semelhante. Afinal, essa já é também uma obrigação legal dos pais. Segundo ele, é preciso levar em conta as vantagens para a sociedade como um todo. Se um pai ou uma mãe não faz isso e não deixa seu filho, não levava seu filho para a escola, é porque esse pai e essa mãe deveriam ter alguma restrição muito grande para deixar seu filho no meio da rua. E a sociedade brasileira teve o bom senso de perceber isso e, olha, nós vamos ter que ajudar essa pessoa a compensar. Olha, se isso é verdade para o Bolsa, seja lá qual for, e por que não pode ser verdade para o esquema de PSA? A União tem que sair da situação disciplinadora, de fiscalizadora e de punidora com relação às questões ambientais, que ela precisa encontrar um mecanismo para investir e estimular, a preservação ambiental, a recuperação das matas ciliares, a aplicação de tecnologias que permita que a prosperidade aconteça sem a degradação ambiental. A criação de incentivos para o pagamento de serviços ambientais já é tema de 2 projetos que tramitam em conjunto na Câmara dos Deputados. Um deles, o PL 5487 de 2009, de autoria do Poder Executivo, institui a Política Nacional de Serviços Ambientais. Os projetos aguardam parecer dos relatores nas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação da Câmara. O Senado aprovou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Assim que o texto for sancionado pela presidente Dilma Rousseff, o país terá que se adaptar para garantir a cidadania de 47 milhões de brasileiros. O senador Paulo Paim é autor da primeira versão do projeto, que começou a tramitar em 2003. O projeto fala do atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Fala do direito à vida, habilitação, reabilitação, no atendimento à saúde, na educação, fala da moradia, fala do direito ao trabalho, da assistência social, transporte e mobilidade. O texto esperou 7 anos para ser votado na Câmara. Voltou ao Senado há 3 meses. Os 126 artigos adaptam a lei brasileira à Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Pelo Estatuto, empresas com 50 a 99 empregados devem reservar pelo menos uma vaga para esse grupo de brasileiros. O projeto estabelece outras cotas para as pessoas com deficiência. Elas terão direito a 10% das vagas em universidades ou instituições profissionalizantes, 3% das casas construídas em programas habitacionais pagos com dinheiro público e 2% dos lugares em estacionamentos. Além disso, 10% dos quartos de hotel e dos táxis que circulam no país precisarão ser adaptados, assim como 5% dos carros de autoescolas e locadoras de veículos e 10% dos computadores em lan houses. O projeto também estabelece um auxílio inclusão,
um salário mínimo para pessoas com deficiência que não conseguem se sustentar. Hoje, o benefício é de 1/4 de salário mínimo. Os critérios para a concessão do auxílio vão depender de decreto da Presidência da República. É uma proposta cidadã que olha a questão dos deficientes com a atenção que eles efetivamente merecem e absolutamente coberta pelo Orçamento Geral da União. A relatora do Estatuto na Câmara foi a deputada Mara Gabrilli, que é cadeirante e acompanhou a votação desta quarta-feira. Romário, o relator no Senado, se emocionou ao falar que tem uma filha com síndrome de Down. Nós temos a oportunidade e nós temos o dever de ajudar diretamente a esse segmento da nossa sociedade. E olha, senhoras e senadores, nosso presidente, a gente está falando aqui de quase 50 milhões de pessoas que precisam, que necessitam que esse projeto seja aprovado hoje aqui nessa casa. Aprovado por unanimidade. O presidente do ICEP, um instituto para profissionalizar pessoas com deficiência, comemorou principalmente a ampliação da cota para incluir as empresas com mais de 50 empregados. Com isso, a gente promove a inclusão, entendeu, no seio das empresas, a gente passa a conviver com as pessoas com deficiência, que o ICEP tem expertise nessa área, que sabe que as pessoas com deficiência, que têm condição de desenvolver qualquer trabalho e são pessoas competentes, basta dar a oportunidade para que ele possa efetivamente mostrar do que ele é capaz. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Encerramos esta edição com imagens da visita ao Congresso das candidatas ao título de Miss Brasil 2015. Até a próxima!